Eu não estou aqui... O senhor acredita que a igreja brasileira chegou a idolatrar ao ex-presidente, ao Bolsonaro? Foi idolatria que foi feita? Eu vou mostrar. Mas assim... Isso eu vou mostrar. Mas se a igreja chegou a idolatrar o Bolsonaro, isso foi culpa de parlamentares que estavam em volta do Bolsonaro. Eu ouvi discursos do senhor apoiando e dando ênfase ao Bolsonaro. Sim. Então levou o seu público. Sim. As pessoas que votaram no senhor são tudo crente, né? Deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa, Fábio, essa sua colocação, ela é muito importante. Quando eu vejo alguns vídeos meus antigos, eu me envergonho. Nunca falei isso. Eu me envergonho. Teve um que o Lula falou para que os apoiadores dele pressionassem os deputados, fossem na casa aí dos deputados. Eu subi lá na tribuna e falei: Lula, se os seus asseclas forem na minha casa, na escola dos meus filhos, perturbar a minha mulher e for na minha casa, eles vão ser recebidos a bala. Eu vi esse discurso. Você lembra disso? Lembro. Eu me envergonho. Sério? Se fosse hoje, tu não faria mais. Quando eu olho para aquele vídeo, você sabe com o que eu estou parecido ali? Com Bolsonaro. Não estou parecido com Jesus. Por isso que eu tenho vergonha. Eu podia falar tudo aquilo sem me expressar daquela forma. Eu sou um pastor. Você perguntou sobre idolatria? Sim. Vamos lá. E eu digo mais uma vez, se a igreja idolatrou o Bolsonaro e idolatra, isso tem... Quem tem uma parcela de culpa disso somos nós pastores, somos nós parlamentares. Eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida disso. Agora, deixa eu só lhe contar uma coisa aqui. Só para você ver o nível de ignorância, certo? Você ainda acredita que toda autoridade vem do Senhor? Que você acredita por Deus? Eu acredito porque é bíblico, né? Isso é porque é bíblico. Portanto, Bolsonaro só chegou à presidência da República porque Deus permitiu. Sim. Ok? Sim. Bem, Lula só chegou à presidência da República porque Deus permitiu. Não houve anomalias na Não, o Senhor, ele não perde o controle, não. Não houve um Deus aqui, agora o diabo, não. O Senhor é soberano, o Senhor é maior que STF, o Senhor é maior do que Alexandre de Moraes, o Senhor é maior do que tudo. Lula é presidente dessa nação por uma permissão de Deus, sem meu voto, mas por uma permissão de Deus. Aí, eu fui representar a Frente Parlamentar Evangélica, em que Lula foi sancionar um projeto de lei criando o Dia da Música Gospel no Brasil, 9 de junho. E aí, eu fui representar a frente porque eu sou o vice-presidente da frente e o presidente da frente, pastor Silas Câmara, deputado federal, não poderia estar, e nem o autor do projeto, que estava sendo sancionado como lei, virando lei, Raimundo Santos, deputado e pastor também, poderia estar, porque ambos moram longe, não é? E não tinha voo. Eu fui representar a Frente Parlamentar Evangélica. Ali eu fiz uma fala. Nessa minha fala, eu reconheci que boa parte dos programas sociais implementados pelo governo Lula, como Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Gás, atendia aos nossos irmãos em Cristo. E por quê? Claro, a igreja trabalha onde? Na base da pirâmide social. Classe E, classe D, classe C, que é onde os programas sociais chegam. E eu reconheci isso naquele momento. Isso eu não menti, ok? E disse ao presidente Lula que quando Deus quer usar uma autoridade, Deus usa. E relembrei que a igreja passou por um processo terrível, que foi a reforma do Código Civil Brasileiro, que transformava a igreja em uma associação. Nossos estatutos que regem-nos internamente perderiam o poder. Se dois homens quisessem reivindicar casamento em nossos templos, eles deveriam ser casados por nós pela lei. Foi uma confusão terrível que nós tivemos aqui no Brasil. Muito bem. Sabe como que nós conseguimos vencer aquilo e impedir aquela atrocidade
legal contra a igreja a partir da reforma do novo Código Civil brasileiro? Através dos deputados e senadores que foram dialogar com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegaram a um acordo e convenceram o presidente Lula, não é? Que permitiu à época que o seu próprio partido votasse a favor da igreja naquele momento, do pleito da igreja. Olha só, ninguém conta isso hoje em dia. Por isso é que tem vídeo lá do Silas Malafaia, do lado do Lula, parabenizando o Lula e pedindo voto pro Lula. Tá certo? Porque o presidente Lula, naquele momento, foi sensível a uma demanda da igreja. E ele assinou a lei, não é? Que ficou conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa no Brasil. Pois bem, e eu reconheci tudo isso. E depois nós oramos pelo presidente da República. Eu fui orar por ele. Teve um coral lá que esteve lá cantando, e eu dizendo, Senhor, eu preciso orar por esse homem, porque... Mas só que não estava na programação orar. Quando o coral acaba de cantar, tem aquele silêncio, eu pego o microfone e me dirijo a ele. E digo, presidente Lula, o senhor me permite fazer uma oração pelo senhor? Porque quando a igreja se reúne, presidente, ela abençoa. Ele olhou e disse, sim, deputado, eu permito, pode orar. E eu orei. Meu irmão, teve pastor me batendo. Pastor indo para a rede social. Teve pastor me chamando de comunista. Olha o nível que nós chegamos de desvio daquilo que é a igreja do Senhor, por causa de política. Quer dizer que eu não posso cumprir o meu papel de igreja, de orar pelo Lula? Eu não posso reconhecer coisas boas e que beneficiam o nosso povo? Tem algum pecado nisso? Mas me taxaram como lulista agora. Agora eu sou um novo comunista gospel e taxado por alguns pastores. Eu quero que me prove, em algum momento, eu declarando apoio a Lula. Eu dizendo que voto em Lula. Tem vídeos de pastores aí que já votaram em Lula. Eu nunca votei. Eu nunca tive essa experiência. Eu nunca votei no PT. E não vem dizendo que aquele Lula era outro Lula, esse Lula. Não, Lula sempre foi Lula. Lula sempre foi Lula. E se apoiava porque queria apoiar. Ok? Agora, colocar em mim esse rótulo de que eu agora sou esquerdista, comunista, por quê? Porque eu... E outra coisa, fiquem sabendo, todas as vezes que Lula precisar de oração, pode contar comigo. Eu oro, se eu tiver a oportunidade, eu vou evangelizá-lo, porque a alma de Lula vale para Deus tanto quanto a alma de Bolsonaro vale para Deus. Bolsonaro para Deus não é mais importante do que Lula, não. Eu quero a libertação de Lula, a salvação de Lula. Eu sou igreja do Senhor. Faço oposição a ele politicamente. Vai na minha rede social. Essa semana o pau cantou em cima do governo dele. Mas eu tenho que diferenciar. Mas o problema não são os extremos, pastor. Quem não é PT, quem não é Lula, não se torna de direita. E quem não é bolsonarista não se torna de esquerda? Não são esses extremos que está levando as pessoas hoje a taxar o senhor como um pastor comunista? Porque quando o senhor veio a deputado, o senhor ganhou como deputado, não foi porque o senhor foi considerado como um deputado bolsonarista? O extremo, ele é alimentado pela ignorância. Quer dizer que então, olha só, quando eu me declarei nessa confusão toda, eu disse que eu não sou bolsonarista. Mas o senhor já se declarou como bolsonarista. Claro, meu irmão, claro. Ué, bem-aventurado é o homem que muda, que faz uma autoanálise, uma autocrítica. E eu me declarei que eu não sou bolsonarista, não é porque eu não gosto de Bolsonaro, não. Tenho o maior respeito por Bolsonaro. É o maior líder da direita brasileira até hoje. Esquece! Eu disse que eu não sou bolsonarista para esses caras me deixarem livres e solto, e eles nunca vão me deixar. Enquanto eu tô falando, eles estão lá na sua rede comunista, tá, pastor comunista, estão lá agora, né? Agora,
Por que eu me declarei que eu não sou bolsonarista? Por quê? O bolsonarismo é um movimento político que não aceita o contraditório. Não se pode ser um bolsonarista e discordar de Bolsonaro. Você tem que concordar com tudo que ele diz, com tudo que ele pensa, com tudo que ele fala. Ele não comete erro, ele não fala. Ele é quase o Messias de verdade. Há um autoritarismo no bolsonarismo? Claro que há. Claro que há. E mais do que um autoritarismo, há uma arrogância. Porque para o bolsonarismo não existe direita. Existe bolsonarismo. Quer dizer que você, se não for bolsonarista, você é comunista. Olha só que loucura. Olha que arrogância. Aliás, é esta arrogância do bolsonarismo que pode dificultar do poder político dessa nação voltar para nossa mão em 26. Porque com todo o respeito que eu tenho ao presidente Bolsonaro, ele não pode dizer que ele é a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. Que arrogância é esta? Ele está inelegível. E claro que estão criando uma ilusão de que o Trump agora vai torná-lo elegível. Não vai, minha gente, não vai. Isso é uma ilusão. A mesma ilusão que o bolsonarismo alimentou os patriotas de permanecerem na porta dos quartéis, e eu apanhei, quando eu tive coragem, saindo do Palácio do Alvorada, da casa do presidente Bolsonaro, depois de no segundo turno ter viajado o Nordeste todo. Eu viajei o Nordeste no segundo turno, porque Lula teve voto de crente à beça no Nordeste. Eu fui pra lá com a minha mulher, gastei dinheiro do meu bolso pra defender Bolsonaro lá, e eu não me arrependo, não. Aí, quando a gente perde a eleição, eu vou na casa do presidente Bolsonaro, encontro ele muito abatido e tá com uma ferida na perna, e eu disse: presidente, eu tô aqui porque a gente precisa agora se reorganizar, porque nós somos oposição e tá. Mas ele estava muito abatido. E aí eu falei para ele: presidente, e esse povo, presidente, que está aí na porta aí desses quartéis, o senhor tem que dar uma ordem para eles saírem de lá, porque senão fica ruim e tá. Eu não vou dizer o que ele me disse, porque eu acho que seria antiético da minha parte. Mas ele não quis falar. Naquele dia, uma repórter estava no meu gabinete para me entrevistar. Coincidência. É do jornal Cidade Online. E ela me entrevistou. E naquele momento eu vi uma oportunidade de avisar para o povo. Eu disse: saiam da porta dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Bolsonaro não vai agir. Tá gravado, eu falei. Mas eu não podia dizer que eu acabei de sair da casa dele. Não ia falar isso. Mas eu disse: Bolsonaro não vai agir. E foi alimentando aquele povo. É agora. Tic-tac. Lembra disso? Tic-tac, tic-tac. É o mesmo movimento. É o mesmo movimento louco que está dizendo pro povo que a eleição do Trump vai tornar Bolsonaro elegível no Brasil. E aí nessa, Bolsonaro perde a chance, porque é o maior líder da direita que nós temos, de juntar a direita com ele, rapaz. Ele é maior do que Caiado, ele é maior do que Ratinho Júnior, ele é maior do que Zema, ele é maior do que Tarcísio. Chama, ele é o líder. É esse o apelo que eu tenho feito, Bolsonaro. Seja líder. A partir desse pensamento seu já era para estar preparando alguém, caso ele continue inelegível. Claro, né? Meu irmão. Vai ali preparando. Ele tem moral para chegar para Tarcísio, chegar para Caiado, chegar para Zema, chegar para Ratinho Júnior, chegar para qualquer um e falar: quem estiver melhor preparado, eu apoio. Porque nós temos um inimigo comum, ou um adversário comum, melhor dizendo, que é a esquerda. Então nós temos que estar organizados para vencer. Porque se alguém está pensando que vai ser fácil vencer Lula em 2026, está enganado. Está enganado.
Nem Pablo Marçal, esse cara, e eu falo cara com muito respeito ao presidente da República, esse cara, ele tem o poder de se reinventar. Se nós da direita, se nós conservadores de direita, cristãos, evangélicos, católicos, não nos organizarmos para o enfrentamento em 26, se nós chegarmos lá divididos, nós vamos continuar vendo o PT governando essa nação.